falar propriamente sobre a análise do ciclo de Carnot. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se já e aproveita e deixa o seu like aí, porque no final podes vir por te esquecer. Então, pessoal, bora lá para a aula. Bem, o ciclo de Carnot é um ciclo que trabalha totalmente por 4 processos reversíveis. E isso faz com que, na verdade, esse ciclo seja muito eficiente. Tá? Então, o que nós vamos analisar aqui? É que quanto menor for as irreversibilidades associadas a um determinado processo de um sistema, o que nós vamos constatar aí? Vamos constatar que maior será a produção do trabalho, ou seja, menor será o consumo de trabalho. Então, nós podemos avaliar o desempenho de uma máquina térmica ou de um certo dispositivo, isso é, minimizando o que então? As irreversibilidades associadas ao determinado sistema. Tá? Então, menor irreversibilidade, maior produção. Maior irreversibilidade, menor será a produção. Pegou a ideia? Ok. Então, pessoal, do ponto 1 ao ponto 2, nós temos uma turbina isotérmica. Se a turbina é isotérmica, implica dizer que a temperatura no ponto 1 e a temperatura no ponto 2 vai ser quê? Vai ser a mesma. Só que aqui vai ocorrer quê? Um fornecimento de calor. Tá? Então, a temperatura aqui é a mesma e vai haver um fornecimento de calor, ou seja, um calor que entra. Tá, pessoal? Bora lá. Do ponto 2 ao ponto 3, o que vai acontecer? Vai acontecer, na verdade, que nós temos aqui uma turbina isotrópica, tá? Em que a entropia neste ponto e a entropia neste ponto vai ser a mesma. Mas só que, para que, na verdade, o fluido seja expandido até o ponto 3, é necessário que essa turbina realize um determinado trabalho, tá? Por isso que as turbinas, tanto como o dispositivo de arranjo de cilindros pistão, né, são, na verdade, dispositivos que produzem trabalho. Tá, pessoal? Bonito. Então, do ponto 3 ao ponto 4, né, nós temos o quê? Temos um compressor isotérmico, ou seja, temperatura constante no ponto 3 até ao ponto 4. Só que nós aqui teremos o quê? Teremos uma rejeição de calor, ou seja, teremos um calor que sai. Isso é um compressor. Compressor é um dispositivo que consome trabalho, tá? O contrário das turbinas que produzem, tanto como os refrigeradores também. Refrigeradores também são dispositivos que consomem trabalho, tá? E as turbinas com arranjo de pistões, eles produzem, tá? Do ponto 4 ao ponto 1, nós temos um compressor isentrópico, ou seja, aqui nós teremos aqui uma compressão isentrópica do nosso fluido. Aqui a nossa entropia vai ser constante, ponto 1 ao ponto 4. Então, pessoal, como é que nós podemos analisar, nesse caso, o trabalho líquido? Como é que nós podemos calcular? É muito simples, pessoal. Podemos calcular, nesse caso, pela diferença, pelo calor que entra, tá? Pelo calor que entra, menos o calor que sai. Uma vez que isso é dada em kJ por quilograma. Tá, pessoal? Também pode ser a diferença entre, vê lá, pode ser a diferença entre o calor que sai menos o calor que entra, pessoal. Isso também é dado em kJ por quilograma. Essas expressões vai depender muito de como você vai escrever, nesse caso, o nosso rendimento, ou então a eficiência. Tá, pessoal? Então, como é que eu consigo calcular esse calor que entra na turbina isotérmica e o calor que, na verdade, sai no nosso compressor isotérmico? Pessoal, é muito simples. Vamos analisar o nosso diagrama TV como o nosso diagrama PV, tá? Então, pessoal, vamos lá analisar primeiramente o nosso diagrama P, nesse caso TS, que é a temperatura e a entropia, que é dada em kJ por quilograma, e a nossa temperatura pode ser dada em Kelvin ou em graus Celsius, tá? Então, pessoal, como temos 4 pontos aí, eu vou marcar aqui 4 pontos. Vou marcar aqui 4 pontos. Desculpa, aqui é ponto 2. Vou marcar aqui os 4 pontos. É que na verdade já que trata-se de um círculo.
eu vou traçar aqui um círculo, tá? Eu vou traçar aqui um círculo, tá? Então, pessoal, o que nós estamos a ver? Do ponto 1 ao ponto 2, o que nós temos? Temos um fornecimento de calor. Aqui temos um fornecimento de calor que entra. Só que esse calor, quando entra nessa turbina isotérmica, o que permanece constante? Tem que ser a temperatura. Então implica dizer que a temperatura no ponto 1 e o ponto 2 vai ser a mesma. Então eu vou chamar de T1, tá, pessoal? Você pode chamar de qualquer letra, tá? Pode chamar de qualquer letra isso, a nossa temperatura. E do ponto 2, tá, ao ponto 3, o que nós temos aí? Do ponto 2 ao ponto 3, temos uma expansão isentrópica. Uma expansão isentrópica do nosso fluido, tá? Então, se essa expansão é isentrópica, o que implica dizer? Entropia é a mesma, né? No ponto 2 ao ponto 3. Então, eu vou aqui, busco aqui, a entropia é a mesma. S2 vai ser igual a quê? Ao S3. Tá, pessoal? Então, o nosso ciclo tem sentido aqui. Vindo para aqui e vindo para aqui. Tá? Então, do ponto 3 ao ponto 4, o que nós temos? Temos um compressor isotérmico. Tá? Ou seja, aqui a temperatura é a mesma. Do ponto 4 ao ponto 3, eu vou chamar de T2. Tá? Então, o que nós vimos? Temos um calor que sai, ok? Uma rejeição de calor. Temos aqui uma rejeição de calor, ou seja, calor que sai. Tá? E do ponto 4 ao ponto 1, temos uma compressão isentrópica. Tá? Uma compressão isentrópica. Essa compressão isentrópica implica dizer que, nesse caso, a entropia será a mesma. Que a entropia no ponto 1 será a entropia no ponto 2. É compressão aqui, isentrópica. Compressão isentrópica. Então, vê lá no sinal. Ele vem por aqui, tá? Então, esse aqui vai ser o nosso ciclo, tá, né, pessoal? Bonito. Agora, qual então seria, nesse caso, nós vimos que do ponto 2 ao ponto 3, né? Então, do ponto 1 ao ponto 3, nós teremos o nosso trabalho líquido, tá, né? Então, pessoal, qual seria então o nosso rendimento? O nosso rendimento, ou então a nossa eficiência térmica do ciclo de Carnot, vai ser que o nosso trabalho líquido, ok? O nosso trabalho líquido sobre o calor que entra. Eu já expliquei isso. Também pode ser sobre o calor que sai. Tá? Isso depende muito de como você vai escrever aqui a sua expressão no numerador. Tá? Porque o trabalho líquido pode ser calculado de diversas formas. Se eu escrever por essa fórmula aqui no numerador, implica dizer que aqui tenho que dividir pelo calor que sai. Tá, né? Então, mas vamos basear aqui nessa fórmula. Então, quem vai ser o calor quem vai ser o trabalho líquido? O trabalho líquido vai ser a diferença entre a expressão, porque aqui no denominador tem o calor que entra. Então eu vou escrever aqui o calor que entra menos o nosso calor que sai sobre o nosso calor que entra. Tá, pessoal? Então, o nosso rendimento térmico, o que vai ser? Vai ser 1 menos o calor que sai sobre o calor que entra, pessoal. Tá, né? Porque eu vou dividir esse cara com esse cara, esse cara com esse cara, então fica assim a expressão. Então, pessoal, o que vamos analisar? É que o rendimento térmico, eu posso calcular dessa fórmula aqui, tá? Dessa fórmula aqui, e também posso calcular em termos de temperatura. Como é que vamos calcular em termos de temperatura? Em termos de temperatura, temos que saber, né, o que vai ser o nosso calor que entra, tá? Porque temos que pegar essas expressões. O nosso calor que entra, olha lá, o nosso calor que entra vai ser calculado aqui pela diferença das entropias nesses dois pontos. A entropia nesse ponto, menos a entropia nesse ponto, a entropia 2 menos a entropia 1, multiplicado pela temperatura que é constante. Tá? E o calor que sai, eu vou calcular também da mesmíssima forma, que é o S3, tá? Menos o S4, multiplicar pela temperatura em que ela é constante, que é o T2. O que acontece? Vê só, pessoal. É que a entropia neste ponto é a mesma entropia neste ponto. Olha só, S2 não é igual a S3, S1, S1 não é igual a S4, que é S4. Então, o que vamos fazer? Então, eu posso escrever, já que por analogia é a mesmíssima coisa aqui, então vou substituir. Vou ter aqui, que é o T2, vezes aqui,
Nesse caso, vai ser... Quem é o S3? S3 é S2 também. Tá? Quem é S4? S4 também é S1. Não fica assim, pessoal? Então, vou pegar essas expressões que está aqui, tá? Do calor que entra, calor que sai, vou substituir aqui nessa fórmula aqui. Vê lá como é que vai ficar. O nosso elemento térmico vai ficar a 1 menos, que é o calor que sai. O calor que sai está o T2 vezes o S2 menos o S1 sobre o calor que entra, que é o S2 menos o S1 vezes o quê? Vezes o T1. Então, nesse caso, o que vai ser o nosso rendimento térmico? O nosso rendimento térmico vai ser 1 menos, essa expressão vai simplificar, e terei T2 sobre o T1. Então, nós podemos escrever também o nosso rendimento térmico por esta fórmula. Podemos calcular por essa fórmula. Tá? Então, pessoal, vamos fazer uma análise muito rapidamente do nosso diagrama PV, que pode ser o V de volume específico, pode ser volume específico, ou então o nosso volume, nesse caso, se fosse por volume, teríamos que multiplicar pela massa. E aqui nós temos a nossa pressão, que normalmente vamos dar em kilopascal. Tá? Então, pessoal, vê lá. Do ponto 1 ao ponto 2, eu vou chamar daqui o nosso ponto 1. Do ponto 1 ao ponto 2, o que tens? Temos aí um calor que entra aqui, como tem um calor que entra. Tá? Só que a temperatura aqui é constante, que nós chamamos de T1. Do ponto 1 ao ponto 2, chamamos de T1. Quer dizer, do ponto 2 ao ponto 3, do ponto 2, aqui é o ponto 2, ao ponto 3, o que nós temos? Temos aqui uma turbina isentrópica, ou seja, a entropia é a mesma, mas só que vai ter uma expansão isentrópica, tá? Bonito. Então, do ponto 3 ao ponto 4, vai lá. Do ponto 3 ao ponto 4, o que eu tenho? Tenho um calor que sai, mas tem uma temperatura constante, que eu chamei de temperatura que é T2, tá? Chamei de temperatura T2. E do ponto 4 ao ponto 1, ponto 4 ao ponto 1, tenho um compressor, vai lá, tenho um compressor isentrópico. Então, o que implica dizer é que aqui terei que uma compressão isentrópica. Então, nosso ciclo não vem assim. O ciclo vem assim, vem nesse sentido e vai até nesse sentido, tá, pessoal? Então, aqui toma 1.4. Tá? Então, é claro que nós temos nosso trabalho líquido do ponto 2 ao ponto 3. Do ponto 2 ao ponto 3, então, aqui nós teremos então, o nosso trabalho também líquido, em que nós podemos calcular de acordo com a nossa análise que nós fizemos por aí. Então, pessoal, terminamos aqui o nosso vídeo. Então, deixa aí seu comentário. Daqui é o SGC. Tamo juntos.